Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. No programa de hoje, o tema será o que são bloqueios energéticos. Então nós vamos falar sobre esse assunto, que eu acho bacana. E esse ano nós faremos um curso intensivo de projeção astral em maio. Então anota aí na sua agenda, você que gosta desse assunto, mesmo aqueles que já fizeram, podem refazer o curso, repassar tudo aquilo que já aprenderam. Ele vai ser no sítio São Damião. Então você vai ter 4 dias no sítio São Damião, junto da natureza. Vai ser um negócio bem bacana, e nós estamos trabalhando para que seja assim um curso que você tenha o máximo de aproveitamento. Nós faremos práticas energéticas para a saída do corpo, roda de bate-papo sobre espiritualidade à noite, você vai poder ficar à vontade, E a gente vai falar sobre vários assuntos da projeção astral, o que ela nos permite, o quanto ela nos auxilia no nosso crescimento, na definição e redefinição da nossa vida, e o aprendizado total sobre espiritualidade. Então, vale a pena fazer o curso, que é o curso intensivo de projeção astral no mês de maio. Eu devo acrescentar que aquelas pessoas que quiserem fazer a inscrição devem fazê-la logo, porque nós temos vagas limitadas, e nós já estamos recebendo muitas inscrições, As pessoas têm ligado até pelo fato de ser feito lá no sítio São Damião, que em breve será o Mosteiro São Damião, Então, quem quiser participar, Nós temos programa de TV em Santos, na NET Canal 11, todo sábado às 10h30 da manhã. Anota na sua agendinha para você não perder o programa na NET Canal 11, em Santos, todo sábado às 10h30 da manhã. E vamos ao tema, O tema eu acho bom porque o que são bloqueios energéticos? Olha, eu vou dar um exemplo de situações em que a gente sente esse bloqueio, mas a gente não consegue fazer a ligação, não. É muito difícil a gente falar, não, isso aqui é um bloqueio. Mas, de repente, você vai num local e você começa a conversar com uma pessoa. Ou, mais simples ainda, alguém se aproxima de você. E quando se aproxima, você sente que alguma coisa pegou. Essa pegada é uma pegada que pode indicar que essa aproximação dessa pessoa com as energias dela está te afetando exatamente uma parte onde você tem dificuldade de circulação de energia. O bloqueio ele sempre vai acontecer em locais de menos circulação. Tanto que você depois pode fazer uma experiência ao tentar circular as suas energias no corpo, as energias conscienciais. E eu vou dizer até como você pode fazer o teste. Você fica de pé, respira de forma suave, tranquila, imagina uma bola de luz sobre a sua cabeça e aí faz com que essa bola passe pelo seu corpo e vá até o pé e do pé venha para a cabeça. A gente sente que em alguns lugares isso que a gente está fazendo não está funcionando, parece que é vazio, ou parece que fica muito difícil fazer. Parece que não passa. Então ali você tem um bloqueio energético. Os bloqueios energéticos eles acabam trazendo para a gente alguns prejuízos, algumas dificuldades. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Mas o bloqueio energético, ele pode, por exemplo, se ele acontecer na sua garganta, você vai ter dificuldade para falar em público. Já viu aquela pessoa que vai falar, engasga e a voz não sai e trava tudo? É isso aí. Então, isso é um bloqueio. O bloqueio energético ele começa sempre como um bloqueio emocional. É uma carga emocional que se transforma num bloqueio energético. E aí passa de volta para o corpo físico, na continuação do processo. Funciona assim.
Vamos supor que você, durante um momento da tua vida, você sofreu um grande susto. Por exemplo, você era um garoto ou uma garotinha e começam a zombar de você quando você vai falar alguma coisa para um grupo de pessoas. Aí você fica com dificuldade de falar, a tua parte emocional reage, certo? Você pode ficar com um bloqueio, por exemplo, para falar. E esse bloqueio vai acontecer no nosso chakra laríngeo. Ele realmente não vai funcionar direito, porque a gente recorre a uma situação emocional que se transformou numa coisa, inclusive, energeticamente, né, espiritualmente, a nascente do retorno. Então, na hora que você vai falar, pode ser até que você saiba falar muito bem, mas esse retorno que vem para você, da parte espiritual que está bloqueada, que está parada, vai te dificultar a falar. Aí você precisa de treino, precisa de exercícios e de entender como é que funciona isso, para não ficar com esse bloqueio energético, né, que é um bloqueio que atrapalha a vida da gente. Você quer ver que coisa interessante? Há alguns dias, uma pessoa me relatou que ela sentia que ela tinha uma dificuldade no braço, né? Ela falou, olha, mas é engraçado, porque com a mão direita, ela era destra, ela tinha algumas dificuldades para fazer algumas coisas, e com a mão esquerda ela não tinha nenhuma. Ela não conseguia entender por que, em determinados momentos, ela não tinha força necessária para fazer algumas coisas. E até sentia dor. E aí a gente começou a conversar sobre isso, para tentar entender como é que funciona. Por que alguém, de repente, não consegue fazer movimentos simples e básicos, né, que são coisas que fazem parte da nossa vida. Você pegar um objeto, de repente você pega o objeto, mas você não consegue segurar, ele cai. Pode ser que você tenha um bloqueio em alguma região, em algum chakra. Todas as nossas articulações têm chakras. É bom você anotar isso. Então, às vezes, você não tem força na mão, ou no pulso, ou no braço, porque você tem algum tipo de bloqueio. E outra pessoa tem muita força. É bom saber que exercícios físicos feitos com continuidade, né, não exercícios bruscos e brutos, mas aquele exercício de continuidade, por exemplo, o exercício de Tai Chi Chuan, ele acaba tirando bloqueios energéticos. Você vai fazendo e ele vai desbloqueando realmente, porque o movimento que você faz, ele não é só um movimento físico, ele é um movimento de todas as suas energias. E é importante saber disso, né? Você não vai ter sofrimentos que às vezes a gente deixa até de lado e fala, eu sou assim mesmo. Não, o normal é diferente do comum, né? Normal é a gente ter saúde, ter felicidade, conseguir fazer todas as coisas que a gente quer, né? Isso é o que é o melhor para nós, né? Então, vamos pensar desse jeito para a gente achar os caminhos felizes para a nossa vida, né? Programa de TV em Santos, na NET, Canal 11, todo sábado, às 10h30 da manhã. Então não perca, que a gente vai estar lá juntos, né? E nós temos CDs, mais de 100 títulos de palestras e palestras especiais feitas por mim, que fala sobre comportamento e espiritualidade, que você pode adquirir, né, através da internet, no nosso site. Você entra na lojinha virtual e aí pronto, aí você pode adquirir, né? Lá você vai ter muita informação sobre reencarnação, sobre comportamento, sobre transtorno obsessivo, sobre timidez, sobre depressão, são vários assuntos, sobre reencarnação. Então, tem muito título para você aproveitar, né? E o resultado disso é sempre muito feliz para a gente, porque você pode ouvir no teu carro, na verdade, ou você pode baixar na internet no seu computador e até depois, sei lá, gravar do jeito que você preferir, né? Então, mas aí você vai ter alguma coisa que você adquiriu e que vai te beneficiar, né? O conhecimento sempre beneficia a gente. No YouTube, você vai encontrar trechos dos nossos cursos, palestras, programas de TV, né? Então, lá eu tenho várias coisas que eu tenho colocado, como fatores humanos, onde eu falo sobre o comportamento humano, fatores espirituais, onde eu falo sobre espiritualidade, né? E tem outras coisas que eu, né, vou trabalhando para que a gente possa levar esse conhecimento, né? Então,
pesquisa e evolução, que também é uma linha de trabalho minha, onde eu falo do ser humano, no seu crescimento, nas suas tendências, né, onde a gente tem que chegar. Tá? E tem uma coisa bacana. Nós vamos ter no próximo mês um workshop de imposição de mãos que é imperdível. Vou repetir. Próximo mês, o workshop de imposição de mãos será um dia inteiro sobre teoria e prática de imposição de mãos. Você pode participar presencial ou online. Então, você vai conseguir fazer um trabalho na sua vida maravilhoso, sabendo mais sobre a imposição de mãos. Então, vamos nessa que vale a pena, né? Vale a pena. Deixa eu só lembrar uma coisa aqui, que curso intensivo de projeção astral em maio. Vou repetir. Curso intensivo de projeção astral em maio. Não perca, faça a sua inscrição. Nosso telefone 5904-2116. 5904-2116 ou o nosso site que é www.centrodeestudos.org. www.centrodeestudos.org. Aí você entra em contato com a gente, faz a sua inscrição e vai com toda a turma do SEC lá para São Damião para aprender mais sobre projeção astral e espiritualidade. E conhecer um lugar muito bonito também, né? Nós estamos falando sobre os bloqueios energéticos. Bloqueio energético é uma coisa que ela atrapalha a tua vida. Quando você tem bloqueio energético, ele acontece nas situações, aquelas situações mais inusitadas, né? Eu lembro que, quando eu era adolescente, várias vezes que eu fui falar em público, eu tinha dificuldade. E algumas vezes mesmo, até a minha voz, eu falo, nossa, não quer sair. Sabe quando a coisa não quer sair? Você sabe tudo, mas... E o pior de tudo isso é que meu pai falava em público muito bem. Muito bem. E aquilo para mim era terrível, né? Ele ia lá na frente, falava com tranquilidade, né? Com coerência, com clareza, né? E eu, ainda garotão, né? Eu falava, preciso falar, né? E chegava lá na frente, aí não era assim que acontecia, não, né? Os bloqueios acontecem e você para, só isso, né? Não é assim, toma um golinho d'água que vai ficar tudo bem, não. Você pode beber litros e litros de água, mas se ele estiver ali, ele tem um cunho diferente, ele não é uma coisa só física, ele tem todo um respaldo energético e emocional que atrapalham a gente, né? Então é bom a gente ter consciência disso. Senão você vai fazer um discurso, né? E o teu chakra laríngeo está trancado, né? Porque ele trava mesmo. E aí você se ressente. Dá para perceber quando a gente tem alguma dificuldade que tem a ver com esses bloqueios. Por exemplo, quando você sente angústia, você sente aquela pressão no peito, não é? Então, isso aí é alguma coisa no chakra cardíaco que está acontecendo. E é uma pressão que dá uma sensação muito ruim, né? E causa angústia. O reflexo desses bloqueios sempre vira alguma coisa desconfortável. Por exemplo, pode virar uma perda de energia, você fica desvitalizado. Ele ocorre em processos de medo, ele não ocorre em outro lugar, não. O medo alicerça esses bloqueios, por isso que eles existem, né? Então, para a gente ter essa consciência e lidar com ele de forma adequada. Senão você fica achando que o bloqueio simplesmente apareceu do espaço sideral de algum lugar. Não, ele nasceu dentro da gente, na relação que a gente tem com as pessoas, e com o ambiente, com as coisas e com a gente mesmo. Então, dá para resolver? Claro, sempre dá para resolver. Mas o bloqueio energético, se ele ficar cronificado, ele pode se transformar numa doença física. Por isso que nós estamos falando do assunto e é importante ter consciência, né? Se tem algum bloqueio e você, além de você não resolvê-lo, você fica sustentando ele, porque a gente pode fazer isso, né? Porque às vezes pode ser conveniente.
tá certo? É muito fácil, em determinados momentos da nossa vida, a gente usar a própria doença que a gente tem para beneficiar a gente, né? Então, você tem uma dorzinha ali no braço, ou no peito, ou no ombro, ou na perna, ou no estômago, não importa. E as energias estão travadas, mas aí você tem um ganho secundário. O ganho secundário é tododói. Olha aí, ó, tododói, me ajuda que eu tododói. Né? Para ganhar atenção, para ganhar afeto, para ganhar carinho, né? Para ganhar um monte de coisa. Né? A gente vira uma pessoa mimada nesse momento e usa da doença como uma justificativa para o outro ajudar. Isso é regressão à infância, isso não é muito saudável não, tá? É bom que a gente consiga pensar melhor sobre a nossa vida para não deixar que esse tipo de coisa faça a nossa vida ficar uma vida infantil e infeliz, né? Temos que viver bem, temos que ver, não importa o que você tenha, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu tenho um problema físico desde de criança. Tudo bem, como é que você pode resolver o melhor possível esse problema? Senão a gente fica fazendo o problema, sabe, de uma companhia que você não precisa dele, né? Ah, mas eu tive um problema no coração. Tudo bem, mas como é que você está se sentindo? Traz para a realidade. Você consegue fazer as coisas? Senão você fica vivendo o problema, a dificuldade e alimentando esses bloqueios que são coisas que não são saudáveis para a gente, né? Um câncer, por exemplo, ele é um baita de um bloqueio, né? E que a gente faz o bloqueio. Então, não tem nada a ver com felicidade, com saúde, com nada. Então, acho que é uma boa ideia a gente pensar sobre isso para fazer um caminho melhor, né? Mas no próximo mês você já vai poder, inclusive, trabalhar isso que a gente está falando, que são os bloqueios, com a imposição de mãos. A imposição de mãos é uma coisa maravilhosa. Ela te ajuda a ter uma vida mais saudável. Você pode fazer numa pessoa na tua casa, você pode fazer em você mesmo, você pode fazer isso nas plantas, no ambiente, na cama, no banheiro, onde você quiser. Nos animais, você pode sempre fazer. Imposição de mãos é circulação de energia, isso beneficia sempre o ambiente, limpa o ambiente de uma forma que você nem acredita. Então, é importante, né, que a gente tenha esse conhecimento, porque aí a tua própria família vai se beneficiar disso. Teu filho ou tua filha, teu marido ou esposa, pai, mãe, quem estiver por perto, pode sim receber uma imposição de mãos, né, e vai ser uma coisa saudável, feliz, né? Então, aprender sobre como funciona, praticar um pouco, né? O pessoal do SEC tem trabalhado muito essa parte, vai valer a pena para você. Então, a gente está aguardando você, e é só ligar no 5904-2116, 5904-2116, fazer a sua inscrição, ou no nosso site, que é o www.centrodeestudos.org. Eu vou repetir, www.centrodeestudos.org, tá ok? Então, vamos continuar o nosso bate-papo. Mas eu preciso falar para você também dos nossos materiais de estudos. No nosso site você pode adquirir, na nossa lojinha virtual, os CDs que a gente fala sobre comportamento e espiritualidade, e livros também, que você vai ver que coisa bacana. Eu recomendaria um livro que eu acho que ele é ótimo, que é o que eu contaria se fosse Francisco de Assis, né? Isso é 10. É uma coisa assim que você vai ver, né, a vida de uma pessoa que era de trabalho, de coragem, de motivação, muita motivação, porque a gente fica procurando motivação no que está fora da gente, né? E motivação é dentro do nosso coração. Você sai para fazer, vou fazer e acabou, vou continuar, né? Senão qualquer coisinha na nossa vida para a gente e tira qualquer coisinha na nossa vida para a gente e tira da gente a oportunidade de ser feliz e fazer um caminho melhor. Tá certo? Então, não vamos deixar isso acontecer. Vamos realmente ir em frente, tá? Bom, o tema que nós estamos falando hoje é o que são bloqueios energéticos, né? Eu estava exatamente relatando que o bloqueio acaba atrapalhando a sua vida, né? É uma coisa gratuita, né? Uma coisa que não tem muito
muito sentido a gente ficar alimentando, né? O bloqueio energético, ele não precisa ser amamentado por nós, ele tem que passar. É como coisa que não é saudável, tem que passar logo. Então, você tá chateado, passa logo, não fica parado ali. Às vezes a gente para numa coisa boba e faz aquilo virar um bloqueio, né? E esse bloqueio, ele acompanha a gente, para onde a gente vai. Ele vira uma crença, depois vira uma profecia, entendeu? Então, alguém te fala alguma coisa, né? Essa coisa você fala, nossa, isso pode ser, né? Tem coisas que são muito simples, né? E que a gente acaba de verdade transformando num problemaço, né? Então, de repente, você mesmo fica com dificuldades, porque alguém pode falar que, olha, você tem que lavar a mão de vez em quando. E a pessoa fica com a síndrome do lava-a-mão toda hora, porque fala, não, tem que lavar a mão mesmo, porque senão, né, depois eu passo a mão no meu rosto, porque se tiver micróbio na minha mão, né, isso vira uma profecia. Profecias que a gente faz e que não dão sentido nenhum à nossa vida, não nos fazem mais felizes. Nós temos que, de verdade, fazer a nossa vida ter um sentido saudável. Essa é a grande ideia da vida. Tá certo? Então, vamos por esse lado, que eu acho que esse é o lado do bem, da saúde, da felicidade, do amor, das coisas que valem a pena, né? O importante é que as pessoas consigam se libertar de tudo. Eu sempre digo que a pessoa não pode ficar com dependência, nem dependência de médico, nem dependência de psicólogo, psicanalista, psiquiatra, de nada, né? A gente fica dependente do professor de alguma coisa, né? E fica recorrendo e nunca sai daquele espaço que é o espaço que não nos liberta. Nós temos que ficar livres, né? Eu lembro que o Gandhi fazia a própria roupa. Um belo dia ele falou assim, eu quero ficar totalmente independente. Ele passou a cortar o cabelo dele, fazer a própria roupa. Ele queria ficar realmente livre, né? Não dar trabalho para ninguém, se possível, né? E conseguir, de uma forma muito simples, ser uma pessoa absolutamente feliz. Ufa! Nosso telefone 5904-2116. O nosso site é o www.centrodeestudos.org. O nosso blog é o foradocorpo.com, onde você pode fazer as suas perguntas e eu vou respondê-las em vídeo. É o sentido da nossa vida, é o relacionamento, né? Nós só evoluímos através do relacionamento. Então, vale a pena a gente se relacionar com o próximo, porque só assim a gente acrescenta conhecimento e, de verdade mesmo, a gente ninguém chega, mas a gente faz o melhor caminho possível, né? A gente vai caminhando, vai crescendo, essa é a ideia, ok? E eu já ia esquecendo, o CD 51, esse CD aqui, olha, este aqui, Relacionamentos Afetivos de Vidas Passadas. É muito bacana o assunto, para quem gosta de espiritualidade, né? Relacionamentos Afetivos de Vidas Passadas, CD 51. Né? Então, obrigado por ter feito o percurso comigo e nós nos encontramos no próximo programa.